Oi, seus lindos, suas lindas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como decorar um bolo de festa. Eu já te ensinei hoje mais cedo como fazer uma massa para bolo de festa. Eu te ensinei também duas opções de recheio e agora nós vamos finalizar aí a nossa série de um único dia com 3 vídeos te ensinando como decorar este bolo. Você já tá vendo aí um spoiler do que vai vir pela frente, mas eu já vou pedir que antes de começar a realmente te mostrar o passo a passo, que você se inscreva no canal e deixe seu like. Se você não está entendendo nada, hoje, às 10 horas da manhã, eu liberei um vídeo de como fazer uma massa de bolo para festa. Aquela massa feita de liquidificador, super prática e super úmida. Às 14 horas eu liberei um vídeo de 2 opções de recheios de bolo para você utilizar com essa massa que eu te ensinei. E aí você aprendeu então a fazer uma massa e 2 recheios. Agora eu vou te ensinar a finalizar esse bolo de festa, te ensinando como decorar este bolo. Então, se você quiser aprender, é só continuar assistindo. No vídeo anterior eu te mostrei como fazer 2 recheios, um deles era o de brigadeiro e lá naquele vídeo nós reservamos um pouco de brigadeiro para o recheio e eu levei o restante desse brigadeiro ao fogo para dar o ponto de enrolar no brigadeiro. E é isso que vocês estão vendo aí. Então se você quiser saber quais os ingredientes eu utilizei, você tem que assistir aquele vídeo lá, tá bom? Então eu só trouxe novamente o restante desse recheio para o fogo para dar esse ponto aí de enrolar, porque nós vamos utilizar os brigadeiros na decoração como você viu ali no comecinho do vídeo. O ponto de enrolar, diferente do ponto do recheio, é aquele ponto onde você consegue ver completamente o fundo, onde você faz um caminho e as laterais não voltam. E aí, nesse caso, você precisa untar um recipiente onde você vai despejar o seu brigadeiro pronto e colocar um saquinho de freezer ou um plástico filme onde ele fique em contato com o brigadeiro, para não criar aquela película de açúcar. Aí é só deixar esfriar, de preferência fora da geladeira. Eu gosto de deixar esfriar fora da geladeira, que eu acho que o ponto fica perfeito. Enrolar um brigadeiro não tem erro, né? Você vai molhar aí as suas mãos ou na água ou na manteiga e enrolando e jogando no granulado. Uma coisinha que eu gosto muito de fazer para ficar um trabalho assim impecável é depois que eu joguei ali no granulado, eu não simplesmente passo ele pelo granulado. Eu boleio novamente, eu enrolo novamente. Assim os granulados ficam todos assentadinhos e uma camada assim, uma superfície bem uniforme. Como vocês podem conferir nos brigadeiros que estão na decoração deste bolo, não tem granulado espetadinho, ele fica bem bonitinho, bem redondinho. Com os nossos brigadeiros prontos, agora a gente vai para a montagem do nosso bolo. Você pode fazer aí o seu recheio de preferência, a sua massa de preferência e utilizar essa técnica de montagem, não tem problema. Você não precisa utilizar necessariamente a massa que eu te ensinei e os recheios que eu te ensinei, tá? Você pode usar qualquer um, inclusive outros que eu já ensinei em outros momentos aqui no canal. Mas essa técnica de prensagem, ela é muito interessante para você utilizar em qualquer bolo de festa que você fizer. Então você vai colocar aí um saco freezer no fundo do seu bolo, fazendo com que ele cubra todas as laterais. Então eu coloco sempre em formato de X. E aí, depois que você fez isso, você vai colocar a primeira camada do seu bolo na forma. Lá no primeiro vídeo do dia, onde eu te ensinei a fazer essa massa, eu disse que eu sempre coloco a melhor camada no fundo da forma. Porque quando você for virar esse bolo, ele vai ficar com a parte mais lisinha, mais uniforme, mais bonita por cima. E isso vai facilitar a sua decoração. Porque se sua camada já tá ali bem retinha, você não vai ter tanto trabalho tentando deixar o bolo retinho com o chantilly ou com a sua cobertura. Nós vamos molhar esse bolo com uma caldinha de leite condensado, então você vai misturar leite condensado e água filtrada, tá? Não tem uma quantidade certa. Você vai colocar aí aproximadamente 2 colheres de leite condensado para meio copo de água e vai misturar até você ver que tá um leite bem forte, tá? Não pode ficar muito ralinho. Se tiver muito ralinho, você coloca mais leite condensado. E aí você tem que tomar o cuidado de não molhar muito nem molhar pouco para você não estragar o seu bolo. A facilidade de um bolo de travessa, que eu já ensinei aqui no canal, é essa. Que você pode molhar o
quanto você quiser. Agora, num bolo assim, você tem que tomar cuidado, tá? Então, eu coloco uma colherada ali de calda em cada canto da nossa massa, em cada parte do bolo, e é o suficiente. E aí, é só você colocar o seu recheio e repetir o processo. Bolo, calda, recheio, até o topo. Lembrando que nessa técnica de prensagem, o seu bolo deve sempre passar um pouquinho a altura da forma, justamente para que a gente faça a técnica de prensagem. Depois que você colocar a última camada de bolo, você vai cobrir com plástico. Se tem sobras de plástico ali, como é o meu caso, você joga ela pra cima. Se não tem, você coloca um saquinho novo. E aí você vai colocar uma tampa ou uma outra forma, algo do tipo, e vai pressionar, tá? É importante que você pressione. Essa é a técnica de prensagem. Isso vai fazer com que o seu bolo se adapte à forma. Então, quando você tirar ele dali, ele vai estar no formato da forma. Isso vai facilitar muito o seu trabalho. Você precisa deixar ele na geladeira por pelo menos 4 horas com algum peso em cima. Então, você vai colocar ali uma tampa ou uma forma ou uma tábua e você vai colocar um peso em cima. Então, se o seu bolo é de 1 quilo aproximadamente, como é o caso desse, você deixa algo com 2 quilos em cima. Então, por exemplo, 2 litros de leite, 2 pacotes de arroz, 2 pacotes de açúcar, o que você tiver em casa, ou um outro pote com algo que você já tenha na geladeira, isso não importa. O importante é que você tenha algo pressionando ele ali para que a técnica de prensagem dê certo. Agora nós vamos fazer o nosso ganache. Esse ganache nós vamos utilizar tanto no nosso chantilly de chocolate quanto no nosso drip cake. Então eu utilizei 200 gramas de chocolate e uma caixinha de creme de leite. Levei os dois para o fogo baixo, assim que estava bem derretido, bem homogêneo, eu desliguei. Deixa esse ganache esfriando um pouquinho enquanto você vai bater o seu chantilly, tá? Porque ele não pode ir quente pro chantilly, senão seu chantilly vai perder a consistência. Pro chantilly, eu perdi aí o trecho onde eu mostro o início, mas não tem erro, você vai utilizar aquele preparo pronto para bater chantilly. E o segredo desses preparos prontos é que ele esteja extremamente gelado, quase congelando. Então, o que eu faço é deixar na geladeira desde a hora que eu compro. E antes de bater, um pouquinho antes, eu coloco no freezer, tá? No congelador. Então, assim, 40 minutos, 30 minutos, eu deixo ele no congelador antes de bater. E aí não tem erro, tá? Quando o seu chantilly estiver no ponto de pico mole, tá? Não precisa estar no ponto final, você vai acrescentar o seu ganache morno. Lembrando que ele não pode estar quente, tá? Nesse caso aí, eu utilizei 200 ml de chantilly para essa quantidade de ganache, mas eu deixei um pouquinho ali na panela para que a gente pudesse fazer o nosso drip cake. Então, depois que você colocar aí o seu ganache no chantilly, você pode bater até atingir o ponto de pico duro e aí ele tá pronto. Tô mostrando aí o ponto de pico duro. E aí agora a gente já vai para a finalização do nosso bolo. Eu coloco sempre um pouquinho do recheio ou um pouquinho da cobertura no topo do bolo, no caso, que ele ainda tá dentro da forma, para colar o nosso prato. E aí quando eu virar, essa parte vai ficar por baixo. Vocês verem como é muito fácil de desenformar. E essa técnica de prensagem é maravilhosa porque o seu bolo já sai retinho. Então, para quem tem dificuldade em conseguir nivelar o seu bolo, essa técnica é a técnica perfeita. E agora, gente, é um trabalho aqui de paciência. Você vai colocar o seu chantilly e vai esparramando. Eu tô fazendo aí com uma espátula profissional, mas você pode fazer com aquela espátula de bolo mesmo. E aí você vai colocando, aplicando o chantilly em toda a volta e alisa. Daí você vai ver onde tem os buraquinhos, você vai aplicar mais chantilly e vai alisar novamente. No meu caso, esses buraquinhos sempre ficam ali na quina do bolo. Então, eu aplico mais chantilly somente na quina e aliso novamente. Aí vocês podem ver que o meu chantilly ele não ficou perfeito, porque o tipo de decoração que eu tô fazendo não exige que fique super liso, tá? Então, aí vai depender da sua decoração. No momento em que eu estou satisfeita aí com o meu nivelamento, eu vou limpar o prato para partir para a segunda parte. Agora eu vou utilizar aquele restinho do ganache que sobrou
Vou esquentar novamente para ele voltar pro ponto mais líquido. Vou colocar num saco de confeitar e só depois que eu colocar nesse saco é que eu vou cortar a pontinha do saco, tá? Senão seu ganache vai escorrer antes da hora. Se você quiser aplicar com a colher, você também pode, mas ele vai ficar mais grosseiro ainda, tá bom? Então, com o saco de confeitar é o jeito ideal. E aí, gente, é só ir despejando, né? Só ir colocando, depositando na lateral do bolo e deixar ele escorrer naturalmente. Pode ver que eu aplico na lateral toda e depois eu vou voltando e aplicando novamente em alguns lugares onde eu quero que o ganache escorra com mais intensidade. Essa técnica aqui é uma técnica chamada drip cake. Então, depois que o nosso drip cake está pronto, a gente vai fazer a próxima parte. Então, você vai precisar de um outro saco de confeiteiro e vai colocar o resto do seu chantilly nesse saco de confeiteiro. Nesse saco aqui, eu estou utilizando o bico 1M da Wilton, tá? Mas pode ser qualquer bico, tipo estrela, que você tiver, vai ficar com um efeito bem parecido. E aí, eu vou fazendo movimentos circulares na volta toda do topo do bolo. Ele fica parecendo aquele efeitinho de sorvete de máquina, sabe? E aí, para finalizar a decoração do nosso bolo, a gente vai utilizar os brigadeiros que a gente fez lá no começo do vídeo e colocar em cima de cada uma dessas voltinhas que nós fizemos. Vai ficar essa coisa linda! Como vocês podem ver, não é um bolo difícil de fazer, não é um bolo difícil de decorar. É um bolo simples, mas que parece difícil. Então vai impressionar com certeza os seus convidados. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, não só desse vídeo, mas dessa série, deste dia de hoje. Lembrando que toda quarta a gente tem vídeo de receitinha aqui no canal. Então eu vou te pedir um favor enorme de que você compartilhe este vídeo no seu WhatsApp, no seu Facebook, com os seus parentes, para que mais pessoas conheçam o canal e o canal possa crescer ainda mais, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima!